né? Um pouco depois, já no século passado, em 1924, é criada a primeira empresa que começou a fabricar computadores para ser vendido. Só que bem antes disso, um século antes, né, uns anos antes, as ideias de Babbage, elas foram esquecidas. Mas esquecidas por quê? Qual o motivo de esquecimento dessas ideias? Pelo simples fato que a tecnologia que era precisa para se alcançar a excelência da criação do computador não existia na época. Ou seja, Charles Babbage foi um cara que viveu à frente da sua época. Ele teve uma ideia que foi ser utilizada só 2 séculos depois, praticamente, mas porque não tinha não tinha tecnologia necessária para a época dele, certo? O primeiro computador da era moderna, ele data de 1937. E depois veio o que também é considerado o primeiro, eu vou explicar porquê, em 1942, 5 anos de diferença de um para outro. O Mark I foi o primeiro. O que é que o Mark I fazia? Ele fazia as 4 operações básicas da matemática, né? Somava, subtraía, dividia e multiplicava. Ou seja, ele era uma calculadora. Só que ele processava de uma maneira diferente de uma calculadora. Você não precisava estar só apertando os botões. Ele não fazia só 1, 2, 3 somas, né, cada 1 minuto. Não, ele fazia várias somas. Também não eram enormes somas assim. Quantas somas, Regis? Ele fazia coisas de muitos números, mas ainda, se tratando dos computadores de hoje, né, ainda era uma coisa muito lenta. Uma coisa ainda muito devagar, vamos imaginar assim. E o Mark I, ele ganhou uma ascensão, ele ganhou um status, um título maior ainda, porque há um indício, segundo a história conta, que os produtores, ou seja, quem começou a criar o Mark I, né, eles, por falta de dinheiro, migraram para a criação do Mark I, ou seja, o pessoal do ENIAC I migrou para a migração do Mark I, lá tinha mais dinheiro, porque tinha uma empresa por trás, criaram o Mark I e depois retornaram para terminar o ENIAC I, depois que ganharam dinheiro com ele, né, com a criação do Mark I. O ENIAC I, ele era um computador enorme, 3 andares de um prédio, ou seja, você andava dentro do computador. Se a gente for pegar na internet, nós encontraremos essa imagem aqui, ó, a galera dentro do computador, certo? Aí o pessoal, uma mulher e um homem lá na frente dentro do computador. Então eles fizeram com que o controle chegasse até a população, não em geral, né, mas que o pessoal começasse a conhecer o computador, certo? E há também algumas histórias que contam que esses 2 computadores, o ENIAC e o Mark I, eles foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, né, quando o pessoal utilizava código Morse para repassar as informações, mas o código Morse era fácil de ser interceptado, e aí eles começaram a utilizar códigos de computador, ou seja, do Mark e do ENIAC I, para fazer a transmissão de informações de um canto para outro. A história conta outra coisa, né? A história fala que os computadores eles foram utilizados em universidades, né? Que também foram, mas tem uma coisinha por trás que está meio que no submundo da informática ainda, né? Passando mais à frente, mas por que o computador era tão grande naquela época? Porque eles usavam válvulas. E o que é uma válvula da época, né? Uma válvula, ela é uma pequena lâmpada, né? Uma lâmpada um pouquinho menor do que a nossa lâmpada de hoje, mas é uma lâmpada. E, por exemplo, o ENIAC I, ele tinha 18.000 válvulas. Imagina, 18.000 válvulas. Eu tenho que ter um prédio mesmo, né, para comportar um negócio desse. E não eram só as válvulas, né? Tinha válvula, tinha relé, tinha os fios, tinha toda a questão burocrática de criação lá do computador. E isso pedia, né, um espaço grande. Então as válvulas, aqui uma imagem dela, aqui, ó, as válvulas, elas fizeram parte dos primeiros computadores, do Mark e do ENIAC I. Diga-se de passagem que nesse meio tempo aí, teve ainda o primeiro computador da era moderna que foi vendido em 1951, certo? O Univac, foi vendido para uma empresa. E o bom é que esses computadores na época não tinham monitor, eles eram tudo por impressão. O mais legal de tudo, né, era que é tudo por impressão. Certo? Mas como foi que o computador começou a diminuir de tamanho, certo? Porque já imaginou, vou comprar o computador. Não, primeiro você tem que construir um prédio para botar o bicho dentro.
Então eles começaram a diminuir de tamanho a partir da era do transistor, que começou no finalzinho da década de 60, entre 1958 e início da década de 70, 1964, né? Houve a ascensão do transistor. O transistor ele começou a tomar o espaço das válvulas dos computadores. Isso faz com que também a tecnologia ela começa a aumentar um pouco, não tanto, mas ela começa a aumentar um pouco mais, né? Passando um pouco mais para frente, houve-se a necessidade de diminuir cada vez mais o tamanho do computador, porque mesmo com o transistor, ele ainda era uma máquina grande. E aí, houve a criação dos circuitos integrados, que nós conhecemos hoje como chip, né? Os chips de computadores. O chip ele começou a entrar nessa era da informática entre 65 e 70. E tiveram uma ascensão maior entre 71 e 77. Foi onde ele deu aquele estouro, né, na tecnologia. Os microchips eles diminuíram, aí sim, o tamanho do computador, não só gradativamente, mas no tamanho estrondoso. Se diminuísse o tamanho do computador com a acessão do chip. Aqui, ó, a imagem dos primeiros chips, cadê vocês? Está ali, ó. A imagem dos primeiros chips de computadores. Para a época de hoje, eles ainda eram muito, muito grandes. Mas para a época daquele tempo, né, já era uma diminuição estrondosa. Certo? E hoje, o chip ele vem diminuindo cada vez mais. Né? E não é só mais utilizado. Você não encontra a tecnologia da informática só dentro de computadores, tablets, celulares, eletrônicos, eletroeletrônicos, como televisão hoje tem, como máquinas de lavar, fornos micro-ondas. Você vai encontrar a tecnologia dos chips até mesmo em seres humanos. Por exemplo, hoje em dia você vai encontrar pessoas que têm problemas auditivos, são 100% não escutam, certo? São surdos totais, mas com a implantação de um chip, através de um chip, ou no caso de uma placa com chips, eles começam a ouvir, certo? Existe N casos. Um dos primeiros casos do Brasil foi aqui no Ceará, quando a menina ela tinha uma vontade muito grande de jogar futebol, mas ela não tinha como, porque ela não ouvia. E aí foi implantado um chip na Inglaterra, no cérebro dela, que ela passou a ouvir. Ela foi uma das primeiras. Hoje você tem chips que servem para ouvir, tem chips que servem para falar, tem pessoas que ficam com problemas nas cordas vocais e perdem as cordas vocais, né? Aí é feito um implante no chip nas cordas vocais e as pessoas, não é que elas voltam a falar como elas falavam como antes, mas eu não sei se vocês já viram, né? Eles têm um aparelhozinho que eles botam aqui na goela, né, onde está implantado o chip, e quando eles falam, reproduz a voz dele através desse aparelho, como se fosse um Walkman antigamente, um raidinho, né? Antigamente você bota aqui, né, aperta no botão, reproduzido o que você está falando. Ou seja, em carros inteligentes, você tem chip hoje, carros inteligentes são carros que não são mais pilotados pelos seres humanos, eles são pilotados por computadores. Então, o chip a tecnologia, melhor dizendo, está em todos os lugares hoje através dos seus nanochips, que a gente chama de nanotecnologia, que é uma das menores partes da tecnologia usada hoje na informática, certo? Aí, vamos voltar um pouquinho. Por que o computador de Charles Babbage foi considerado o primeiro computador da era moderna? E por que Charles Babbage é considerado o pai da informática? Se for pesquisar, você vai encontrar uma resposta óbvia. É igual ou parecida com essa que eu vou te dar agora. Porque o funcionamento das máquinas, a analítica diferencial de Charles Babbage, é igual ao funcionamento do computador, certo? Como é que seria esse funcionamento? A entrada dos dados, através de um teclado, de um mouse, através de uma caneta óptica, certo? O processamento dele, que é dado dentro da CPU do computador, na unidade chamada, pode ser na unidade de controle, ou na unidade de lógica aritmética, e depois a obtenção dos resultados, que nós chamamos de saída de dados, através de um monitor, através de uma impressora, com impressão de um documento, uma apostila, por exemplo. Ou seja, tenho aí o funcionamento da máquina analítica de Charles Babbage, que foi colocado para o funcionamento de um computador, certo? É um funcionamento simples, mas para a época Charles Babbage precisaria de outras coisas que ele não tinha, infelizmente, então ele não teve como dar prosseguimento na sua ideia. Mas alguém teve uma ideia
De pegar a mesma ideia de Charles Babbage, colocar em prática e chegou ao que nós temos hoje, né? Prosseguindo, como é que funciona o computador por dentro? Como é que é essa questão de um computador mais lento, um computador mais rápido? O meu computador é lento demais, Regis. Eu peço ele fazer um negócio, ele demora uma barbaridade, aquele negócio todo. Como é que é feito esse processamento dentro dele? Eu mando um comando, ele demora. Não, mas o meu, eu clico aqui, ele já aparece não sei o que mais lá e tal. Ele é rápido. Por que que isso acontece nos computadores? É muito simples. O que faz o computador ser mais rápido, ser mais lento, processar mais rápido, processar mais lento, é um conjunto da obra. Como assim um conjunto da obra? Eu preciso ter uma boa memória, um bom processador e um bom HD. Se um dos três não está a contento, o computador ele vai começar a funcionar mais lento, certo? Então vamos por parte. O que seria a memória do computador? Nós temos duas memórias dentro do computador. Nós temos a memória RAM e temos a memória ROM. A memória RAM, a Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ela começa a funcionar no momento que você liga o computador. Ligou o computador, ela começa a funcionar. Desligou o computador, ela também se desliga. Ou seja, mas aí, assim, ela não se desliga totalmente, certo? Ela fica em stand-by. Ela fica sempre lá esperando que você faça alguma coisa. Porque também se ela se desligasse totalmente, você perderia tudo que você tinha dentro do computador. Então ela precisa estar sempre ligada em stand-by. Ela gasta uma minúscula parte de energia que fica no computador, consumindo ali aos pouquinhos e sempre está ligada, certo? Essa memória, tudo que você faz é guardado nela. Quando eu falo tudo que você faz, é tudo que você faz mesmo, enquanto o computador está ligado. Ou seja, ligou o computador, abriu o Word, eu preciso da memória. Abri a internet, eu preciso da memória. Botei para tocar uma música, eu preciso da memória. Fechei a internet e abri outro programa, Excel, eu preciso da memória. Ela quem vai fazer como se fosse uma fila de programas um atrás do outro e cada um ocupando o seu espaço dentro da memória. Se eu tiver uma memória pequena, não há como eu abrir muitos programas. E eu posso até abrir, mas o computador vai ficar lento. Mas minha memória é boa, eu tenho uma memória grande, certo? E ela é lenta. É porque você às vezes tem memória grande, como eu falei, mas o processador não é a contento. Ou seja, ele não comporta processar tanta coisa como a sua memória consegue abrir. Porque cada programa ele gasta espaço na memória e usa o processador para rodar mais ligeiro, se o processador for bom, né? Ou para rodar mais lento. Desculpa, estou meio gripado, já perceberam, né? A voz está arranhando, certo? Então eu tenho que ter de tudo um pouco. Acho que eu até dei um exemplo disso na sala, né? Daquela questão da menina lá da casa da menina que fosse maior e tal. Meu Deus do céu. Consegui, se Deus quiser. Só a gente tenta aqui tomar um pouquinho d'água.